Olá a todos e a todas, eu sou o Grande Assanã e esse é o Falando do Axé. E hoje temos aqui a ilustríssima presença de Alorixá Cléo Martins, a Benite Xangô, que veio aqui no nosso grupo para lançar o livro dela, O Tempo de Xangô Agora e Para Sempre. Mas antes do nosso encontro literário, mais tarde nós vamos bater um papo. Muito obrigado para a senhora ter aceito o nosso convite. A honra é minha. Para a nossa entrevista e para a gente falar mais tarde do seu livro. Pois não. Muito grato mesmo. E já quero começar. Quem é Alorixá Cléo Martins? É a Cléo Martins, né, em primeiro lugar, porque o interessante é como diz o filósofo. Eu sou eu e mais, eu sou eu e mais me condiciones, né? Então é isso, não dá para separar de um contexto em que é. Eu acredito que Cléo Martins seja uma mulher assim que tem uma busca séria pelo sagrado. É assim que eu definiria essa sujeita, como dizem as velhas tias da Bahia. Certo. E como é que a senhora chegou no Candomblé? Como é que foi esse encontro? Olha, foi engraçado, foi um encontro engraçado, em duas situações. Primeiro, eu tinha 13 anos de idade e fui para a Bahia e fiquei assim, entendeu? Apaixonada por um amigo de meu pai, já era amigo, papai era jornalista, do Estadão, enfim, então tinha muitos contatos, né? Que se chamava Camafeu de Oxóssi, e que era o bar que chamou do Axé Pofonjá. Mas, tipo assim, aquele universo diferente e tal. Achei interessante. Daí nós ficamos numa colônia de férias em Piatã, do Sesc, e que havia um pessoal ligado, assim, aquela coisa toda e tal. E eu achava aquele universo fascinante pelo seguinte: naquela época, nos anos, sei lá, começo da década, no final da década de 60, o Ocidente, a Igreja em especial, estava passando pelo Concílio Vaticano II e muitos valores eram diferentes, né, daqueles valores que você conhecia e tal. E eu queria, na verdade, uma expressão do sagrado que fosse mais livre. Isso não é racional, não é uma coisa, eu quero tal, vou lá, compro 3 quilos de não sei o quê. Não. Mas é algo que a gente mais sente do que consegue compreender. Daí, depois, no meu colégio, que era o Colégio Stella Maris, em São Paulo, por coincidências, né? Coincidências não existem, a minha turma, numa semana cultural que tinha, ela caiu para falar sobre a Bahia. Eu metida, né? Então, olha, vamos embora fazer um candomblé. Daí a coisa aconteceu. Foi assim, entendeu? E daí é uma longa história. Se quiser saber, leia um livro meu, que eu escrevi há 3 anos, que se chama A Cruz, a Espada e o Agogô. E eu conto essa história toda. Escritor é mais fácil de ser lido do que falar. Sim. Né? Que escritor, quando garra falar, é uma falação. Dá quase outro livro. Exato. Então eu prefiro que me leiam nesse sentido. Mas A Cruz, a Espada e o Agogô, pela mesma editora Metanoia. Eu conto como eu conheci obra de Alaqueto, por exemplo. Sim. No mesmo dia que eu entrei numa loja de Umbanda, em Pinheiros, no estado de São Paulo, artigo de Umbanda, né, que vendia, era Caboclo Pena Branca, bem no Largo da Batata, enfim, na rua Miguel Zaza, naquela época. E eu me lembro que a menina com de 13 anos, né, com colégio, roupa do Colégio Stella Maris, que estava se sentindo maravilhosa, que estava cometendo uma grande transgressão. Olha se me vem aqui. E todo dia, quando eu passava por lá, antigamente, antes dessa fascinação pela Bahia, eu dizia, esse povo vai entrar em cana um dia, que coisa nojenta, cambada de ignorante.
tinha não sei o quê, entendeu? E me vejo eu lá e estava passando na vitrola, naquele tempo, né, um disco de João da Gomeia, ao mesmo tempo tudo misturado. Eu vejo entrar aquela negra rainha, jovem na época, que era obra de Alaqueto, e uma coisa fascinante aconteceu. Ela esculhambou com alguém que quis vender caroço de jaca como se fosse orobô. E daí começou, poxa vida. E daí eu chego assim para a dona da loja, que era uma pessoa incrível, faleceu, grande amiga minha, Lucy Jansan também, e falo, vem cá, mas eu queria tanto conhecer o Maiorixá para entrevistar, para o colégio, trabalho. Ela começou a rir. Olha, acabou de sair daqui uma das mais famosas, entendeu? Então foi assim, tudo muito coincidência, mas é incrível como as coisas vão se traçando, né? Então, Camafeu, eu disse para Camafeu que eu era de Exu, imagina. Com 13 anos, ele fez um samba na hora, tipo assim, para berimbau, né? Mas o toque de berimbau dizia, não é de Exu não, é de Nossa Senhora da Conceição e tal, né? E eu achando aquilo incrível, entendeu? Daí, de repente, logo em seguida, eu conheci uma grande figura do candomblé da Casa Branca do Engenho Velho, que se chamava Otacília de Ogum. Ela teve um restaurante famoso aqui no Rio de Janeiro, que era os Quindim de Aiá, em Ipanema. Eu não sei se era a Rua Barão da Torre, eu sei que até Juscelino Kubitschek ia lá. Otacília era uma figura, eu escrevi muito sobre ela também. Então eu fui cria da casa de Otacília também, era filha dela, família, né? Ela tem um neto que é Babalorixá aqui no Rio, embora a casa dela, que eu me refiro, tenha sido em São Paulo, na rua Almeida Torres, perto do Parque da Aclimação, na Aclimação de São Paulo. Então, e Luciano tem uma casa em Duque de Caxias. Luciano chamou todo o povo ligado à Casa Branca. E a casa de Otacília era a embaixada da Bahia. Ia todo mundo lá, essa turma toda me conheceu menina. Pô, muita gente que já morreu, que mãe tinha. Esse é um dos problemas de minha avó Teté, começar cedo no candomblé, que grande parte das pessoas que a gente conheceu já foi embora. Ainda mais eu hoje, aos 63 anos de idade. Né? Quer dizer, quanto tempo tem? Eu tô com 61. Eu fico sou olhando 2 anos essas mais coisas, velha. eu fico, nossa, o pessoal já foi embora, todo mundo. Mas eu quero saber do seu ingresso no candomblé como vodunce. Como orixá. Vodunce, né? Já que nós estamos numa cultura Jejinavô. Olha, justamente a minha primeira... Porque, peraí, vamos. Os Telamares é uma mulher de formação católica, ortodoxa, romana. Não era, estava uma bagunça naquela época já. Mas muita gente saiu, entendeu? E aí, de repente, está dentro de um... Então, como porque as bordas do candomblé são todas muito divertidas. O negócio é quando você entra, né? É isso. Olha, o meu ingresso, quer dizer, saltitante dentro da religião dos orixás, talvez na casa de candomblé que tenha sido meu primeiro amor, e que é o amor até hoje, que é a Casa Branca do Engenho Velho. Iansã, primeiro foi assentada em outros orixás por uma senhora chamada Eunice Xangô. Ela morreu aqui no Rio de Janeiro, na minha vida, indiretamente. Ela morreu no Rio, ela morreu nos primeiros anos da década de 70 com um diabetes horrível. E a Casa Branca, naquela época, era Eunice Batista dos Santos, ou Bassanhá. Ela estava meio desgovernada, porque mãe Marieta, que foi a, vamos dizer, mãe Tatá, Marieta foi antes de Tatá, porque antes Papai Oqué, que era mãe Cacau, mãe Tatá. Então o que acontece? Ela ficava muito aqui no Rio de Janeiro, aquela coisa toda, né? E Eunice fez o que tinha que fazer, no primeiro show. Aliás, desculpa fazer um parênteses, a senhora levantou uma questão interessante, que são essas, digamos assim, esses voos solos que essas sacerdotisas fizeram
para além das suas casas. Isso. Não é? A senhora está falando disso, eu estava me lembrando que Sinhá, o Pararácio, mãe de Santo da Roça do Ventura, lá do Sejão Dia, ela esteve muito tempo no Rio. Ela tem filhos de santo em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte tem um núcleo bastante grande do pessoal do Sejão Dia. Tudo isso é desencadeado por Sinhá Pararácio. Tem mãezinha de Oxalá, que tem um outro Opofonjá aqui no Rio, que não o de Coelho da Rocha. O Éden. O de Éden. Que ela teve casa no Éden, foi a Lorixá, antecessora de Seu Fomutinho, que veio do Sejão D para o Rio de Janeiro, e aqui Tata Fomutinho, Antônio Pinto, que hoje provavelmente é a maior família de candomblé do Brasil, porque já está na 6ª geração. Nossa. Então, e ele veio e fez. E tem o Bate-Folha daqui também. De João Lesseng. De seu Lesseng, que também nesse voo solo, enfim. Então, é um fenômeno que eu acho que precisava ser estudado. Tá aí um grupo de estudos, Braulio Goffman, que poderia, inclusive, fazer uma pesquisa nesse sentido. E outra coisa... Não é a nossa praia a pesquisa. A gente, na verdade... Pesquisa de campo, né? Nosso papel aqui, na verdade, é dar visibilidade às ações e aos debates. A gente montou essa estrutura aqui, que é uma estrutura mais ou menos doméstica. É bacana. E com isso a gente colocou as discussões de candomblé em 172 países. Uau! Pelo YouTube. Já tem mais de 10 milhões de visualizações, a gente já tem mais de 350 vídeos gravados funcionando. Mas para realizar essa pesquisa a gente não tem recurso, porque isso tudo aqui nós somos nós que... Mas sabe que, como vocês são religiosos, né? O que ocorre é o seguinte, eu acho que o orixá, o sagrado, a divindade, seja na tradição religiosa que for, ele se deixa achar. É que nem vinho bom. Sim. Vinho bom é dado a quem gosta de vinho. Sim. Não é o preço que define, engraçado. Sim. Eu já comprei vinho que custaria hoje de R$300 a R$3.000, Brunello de Montalcino, para dar um exemplo, por R$5, eu conto nesse livro. Sim. Em Salvador, etc., num lugar que estava colocando um negócio para vender. Isso, quer dizer, vamos queimar porque aqui ninguém compra. E não foi só esse tipo de vinho, foram vários. Então, o que eu estava respondendo a sua pergunta? Muito bem, minha trajetória foi essa. Casa Branca, meu Eunice ficou muito doente, lá estava complicado naquela hora. Leia meu livro, A Cruz, a Espada e o Agogô, que eu falo dessa experiência. Daí, por essas e por outras, eu continuei a minha vida espiritual com uma Orixá, que é uma pessoa que eu tenho muito amor, que está com 90 anos de idade, chamada Carmelita Luciana Pinto Chagui, mãe Chagui. Ela tem, poxa vida, ela é bom demais dela. Ela tem 80 e sei lá, ela tem 90 de idade, 83, vai fazer 84 de sangue. Mulher negra, que fez santo com 7 anos, e olha, é mais interessante a história dela ainda nesse sentido. Na Bahia, houve uma grande mulher africana de origem, baiana, mas pais africanos, chamada Mãe Bada, Badal do Fandei. Ela ajudou muitos candomblés. Inclusive esse título, ela ajudou Mãe Aninha, para ter uma ideia, a fazer o Axé Opofonjá. Foi Mãe Aninha chamar, que é grande Mãe Aninha, minha avó Aninha, chamava a Mãe Bada de minha Mãe Bada. E o candomblé naquela época, talvez pelo fato de ser uma religião ainda muito clandestina, perseguida pela Igreja Católica, perseguida principalmente pela Igreja. Não, e também pela polícia. Eu tenho um amigo que está vindo lançar. Sim, que está vindo lançar um livro comigo, ele também, domingo agora, dia 10, na Fundição Progresso. O livro dele se chama Entre Batidas e Batuques,
a polícia e o candomblé da Bahia. Ele faz um estudo específico. Gostei, a gente tem uma palestra aqui no grupo de estudos, que é uma tese de mestrado da professora Valquíria Velasco, que fala exatamente da perseguição policial aos candomblés no Rio de Janeiro, de 1889 a na época da República. 1923. Mas a pesquisa dela foi feita a partir de processos policiais mesmo. O dele também. Um trabalho fabuloso. O Silvio, vale a pena o senhor ter o livro. O do Silvio é maravilhoso, amo a pesquisa dele. Ele fez uma pesquisa muito séria no ano de 1912. Eles queriam acabar com qualquer resquício de africanidade em São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Nós voltando a Mãebada. Então, Mãe Xagui fez santo na casa de Siriaco, mas com Mãebada, porque ela não era Angola. Ela não era. Tanto que o nome dela é o Xagui, quer dizer, orixá da árvore, né? Traduzindo, que é de Dancum, Boiá. Agora, vê como que a coisa funcionava naquela época. Pode ser que hoje em dia está uma esculhambação, né? Hoje em dia está triste. Como tem gente séria, tem muita invenção, tem o banco da invenção. Mas deixa eu falar um exemplo típico de uma época. Mas a senhora não vai me deixar de me relatar da sua vivência lá dentro do Runcó. Mas veja, eu estou chegando, eu estou contando de Mãebada para... Mãebada foi a segunda Yalorixá do Axé Alpofonjá, mãe de Santo Mãe Xagui. Quando Mãe Eni morreu, Mãebada sucedeu por poucos anos, ela era muito velhinha, enfim, tal. Então vejam os laços, as coisas se costurando, né? E Mãe Xagui era filha carnal de uma senhora chamada Arcanja de Xangô, que era filha de santo de Maria Neném. Aquela senhora, sua avó, ela lembra Maria Neném, engraçado. Por isso que eu perguntei de onde ela era, porque Maria Neném era gaúcha. Mas mesmo assim foi a mãe do Angola na Bahia, mulher gaúcha, olha só. Não é? De Quiçanga, tal, Parará. E tinha vamos dizer, um conselho religioso sério, que era o seguinte: não, essa menina não é Angola, tem que fazer, Bada faz o santo dela, na casa de Siriaco, que apesar de ser filho de santo de Maria Neném, quem estava cuidando dele, do orixá dele, do inquice, sei lá, era a própria Mãebada. Daí ela atravessou muitos terreiros, enfim. Bem, por uma série de questões, etc., o meu grande renascimento espiritual, inclusive o orixá Oiá, foi com uma estela, com terreiro esse, no qual eu, vamos dizer assim, vivi os maiores momentos da minha vida espiritual, no sentido de, inclusive, politicamente falando, né, de ações que nós fizemos, etc. E eu diria que eu tive dois grandes renascimentos na minha vida. Um deles foi ao chegar ao Ilhéu Alpofonjá. Entendeu? Uma estela. E aí? E não uma estela, porque aí tá. É muito fácil, uma coisa que me incomoda, principalmente em algumas pessoas hoje em dia de religiões de matriz africana, é quererem transformar tudo num grande sindicato, sabe? Como se o espiritual não contasse. Sim. Os orixás conspiram. Vamos dizer assim, eu acho que a espiritualidade conspira, a ancestralidade conspira. Então, o que acontece? Apesar da gente, né? Apesar da gente. Quando eu disse dois grandes renascimentos, foi claro, fazer toda uma obrigação, todo um olor, tudo, não vou dizer de novo, mas a partir com a Estela, que também tocava a ser irmã de Santo de Mãe Xagui, porque ela teve participação de Mãebada também na época que fez, se bem que a gente sabe que foi uma senhora, mas vamos dizer, ela orixá do Alpofonjá em 1939, era Mãebada, não é? Mas uma senhora que iniciou, e quando Xangô me escolheu como uma beni dele. Principalmente uma coisa que eu quero deixar registrada, não sei quanto tempo viverei,
E para que a posteridade acredite, o templo de Xangô é agora para cima, para acredite em Orixá. Mãe Estela me deu o posto no dia 2 de maio de 1990 de Abeni, quer dizer, aquele que divide a mesma casa. Tá certo. Abeni e tal, para funções internas, enfim, que eu ajudaria, que eu ajudei muito tempo. Só que um mês depois, chega um amigo, Abeni, bacana, um amigo de Mãe Estela, que era um americano, casado, um professor de Harvard, por sinal, negro, ele tinha toda uma formação, eu não sei se era professor em Harvard, mas a formação toda dele foi lá. Morou na África um tempo, tinha uma mulher na época chamada Bumin, que era uma africana engraçada, eu não lembro o nome dele. Se ele vira esse vídeo, ele vai dizer, puxa vida. E ele fala, mas olha uma notícia boa, não sei o que, Cléo recebeu o posto, que bacana, no direct da falecida Iaque Quereia, enfim, 2 de maio de 90. Qual o nome? É o Beni. O cara botou a cabeça no chão e falou, cabe esse? Mas calma, o que tem a ver? Não sabe? Entendeu? Daí ele disse que a Beni era o próprio Xangô. Ele era o Abeni. Ele recebeu esse epíteto de Orualê, que era um generalíssimo de Ogum, quando se aliançaram, ganharam uma guerra, num local, inclusive, em que Ibadan foi construído um templo chamado Abeni Xangô. Sabe? Daí Mãe Estela fala, pois ela então, o nome do olhê é Abeni Xangô. Quer dizer, eu fico até emocionada por falar disso pelo seguinte motivo, porque Xangô despejou a intenção dele em cima de Mãe Estela, sem ela saber. Sabe quando você atira no que vê e acerta o que não vê? E depois, com o tempo, até um grande amigo meu, que é Babalorixá aqui no Rio, Bira de Xangô, meu irmão de santo, a gente considera uma pessoa de Xangô daqui de Coelho da Rocha, mas de qualquer maneira, amicíssimo de Mãe Estela. Eu vou até para casa dele depois de amanhã, quando sair do capítulo, para dividir os amigos, são muitos aqui no Rio. Sim. E eu sei que o Bira até falou, olha, um amigo africano dele, que eu também esqueço o nome, um Yorubá, ligado ao culto de Xangô, que contou o seguinte, que na linguagem Nupê, no Tapa, Abeni quer dizer Orobô. Olha, Itapa, Nupê, é a terra de Oiá. E para completar esse mistério todo, hoje a senhora vai ganhar uma muda de Orobô. Oba! Aquilo ali é um pé de Orobô. Entendeu? E eu tenho lá um monte de muda de Orobô, uma delas é sua. Que tá vendo? Nossa, e ganhar com o homem de Sobô, é muita coisa. Mas para terminar essa historieta, então veja, eu falei, nossa, mas Nupê é a terra de Oiá, é a terra de Amacê, que é a mãe de Xangô. Olha que loucura. E Mãe Estela disse, pois é, Cléo. E Xangô fala por Abeni. Entendeu? Então é algo assim que eu fico muito emocionada. O que mantém a gente no candomblé ainda, apesar de... Eu vou lhe ser sincera, a minha visão de religião é talvez diferente da maioria das pessoas. Era isso que eu ia lhe perguntar. Eu acredito... Da menina de 13 anos. Sim. Rebelde, encantada, ali na periferia. Que continua rebelde, certo. Na periferia dessas personalidades do candomblé, para o Omorixá. Olha, guardando segredo, vendo a coisa pelo lado de dentro, que é bem diferente. O que é que mudou nessa percepção do candomblé? O Ganja Sanã, meu pai se chama Itaboraí, engraçado, é de Xangô, Bagbeni, então, esses dois têm nomes indígenas, né? Isso é mistério, entendeu? Jassanã, Itaboraí, Brasil, homem, mulher, infinito, a lei da morte. Eu vou lhe ser sincera, eu sou uma pessoa muito religiosa, mas cada vez mais daquilo que os yorubás dizem, Aodei, Aoe, Aodoro, Janjan, mas no mistério.
Religião atrapalha às vezes. Religião enquanto instituição, enquanto clubinho, enquanto caixa de sapato. Eu acho que o mistério, seja ele o nome que você quiser dar, por exemplo, o senhor me disse que aqui funciona um terreiro de Umbanda que tem 70 anos. Poxa, às vezes eu não tenho o mínimo preconceito contra isso. Ah, porque Candomblé... Gente, que é o sagrado, ele fala onde ele quer, ele se manifesta. Não bora pegar o nome Deus? Deus, vai, que neguinho. Porque não pode falar. Não pode falar o quê? Eu sou livre. Aquele espírito daquela menina de 13 anos que foi para o terreiro, que se iniciou, que isso daí já vão 40 uns poucos anos, enfim, ela é uma menina que ainda existe, é a melhor parte de mim. Isso a vida não me roubou. Que a curiosidade e esse segmento, esse negócio de você seguir aquilo que... Isso é vocação, hein? Isso não é uma coisa que dependa, não é racional, depende da gente. Mas você vê o mistério, você vê o sagrado, o preto velho de Umbanda que chega. Que às vezes é uma aula de espiritualidade, de encontro com o sagrado. Ou você entrar numa igreja, você vê o santíssimo, você fica lá, tira o sapato. Ou no templo budista. Claro que a gente tem uma identidade religiosa. Mas quanto maior a experiência, maior você se abre para o espírito. Sim. Para mim não foi fácil Candomblé. Uma branquinha, de classe média, formada paulista, mas que desde cedo teve encontro também com baianos. A importância de Otacília na minha vida, de Otacília de Ogum, dessa família, entendeu? De Luciano, que eu vi nascer, que eu criei bebê. Quer dizer, ela foi um segundo alter ego nesse sentido para esse universo. Entende? Sim. Não é fácil vocês cair dentro do Ofonjá, que é um quilombo, sabe? Como uma pessoa que tem uma outra experiência de vida. Eu era filhote de patroa. Entende como é? É complexo. Não sei se entende, mas entende. Não é fácil. Essa questão da espiritualidade, ela certamente está para muito além de tudo isso que a gente faz. É claro que a gente defende um ponto de vista, uma filosofia de mundo, a gente cria uma estrutura para praticar isso que a gente acredita, a gente defende isso, né? Mas essa coisa da espiritualidade certamente está para muito além dessa estrutura toda, até porque eu acho que às vezes as pessoas se esquecem de lembrar o seguinte: qual é o sentido disso? Para que a gente tem um terreiro se não é para cuidar dos outros? É para cuidar das pessoas. Abordando dessa forma, uma pessoa como Seibel, por exemplo, que nem era religioso, fez um bem muito maior, judeu, né? Mas não religioso, sabe? Que fez muito mais bem, fez muito melhor pela humanidade do que qualquer outro religioso que a gente possa conhecer. Beethoven, com a sua obra, e surdo, né? Criou um patrimônio cultural para a humanidade e está aí, perpetuado. E se não fosse bom, não era perpetuado. Né? Então eu observo como religioso que essas manifestações são sim para muito mais, e aí está mais do que na hora de a gente começar a olhar essas questões com outros olhos. Eu acho que a gente está muito focado em determinados aspectos. O mundo está caindo na nossa cabeça e as pessoas ainda estão perguntando se o laço de Odé é para o lado de cá ou para o lado de lá. Posso dizer uma coisa? E eu acho que isso empobrece o debate, isso empobrece o próprio Odé, que é muito maior do que o laço. Do que o laço. Eu não estou aqui porque eu queira lançar o livro simplesmente, ou porque eu quis ir ao Rio de Janeiro, anda cansado. Certamente não. Sabe, é porque a gente acredita naquilo que além que é o ali de lá, como dizem os italianos, né?
é além, quer dizer, alguma coisa, algum propósito existe. E tem pessoas que têm que ser os politicamente corretos, não é meu caso, sabe? E tem aqueles que fazem acontecer dentro das suas pequenas possibilidades, quem sabe, até quando você segue uma decisão ou vontade maior. O que está me preocupando no candomblé hoje em dia é o seguinte, veja, a gente pega o judaísmo e você pega o cristianismo. O cristianismo se transformou numa religião universal, não é isso? Poxa, você vê textos de Paulo, apóstolo, falando e tal, que foi o grande filósofo, digamos, né, além de teólogo, do cristianismo. A questão, será que a gente pega essa paganizada que tem por aí, vai fazer circuncisão ou não vai fazer? Ah, mas quem não é judeu não precisa, quer dizer, o espírito estava pegando, tanto o judeu como o não judeu, como isso, como aquilo. O que me preocupa às vezes, o que me preocupa muito, eu sei que eu não vou ver, porque nós somos mortais, né? Nós somos um vento que de repente não está aqui, amanhã não está, tal, etc. É você ver como que existem grupos hoje em dia que em religiões de matriz africanas, eles estão jogando fora a água do banho e o bebê junto. Isso me... Olha, eu sendo uma mulher clara, de pele, não digo branca porque a gente tem tudo como... O brasileiro tem muita mestiçagem, né? Tem uns mais, outros menos, etc. Mas sim, isso é o Brasil. Sim. A nossa história, por isso que eu brinquei com o seu nome, lá do meu pai, essa coisa. Essa é a questão. Eu fui, talvez, a coisa que mais me distingue, não sei, em relação à questão religiosa, de matriz africana, é um posto que eu tenho confirmado de Agã, do lado Lé Segundo. Lé Segundo, ora, normalmente as pessoas não tem o meu, seu tipo físico, enfim, né? Nosso, enfim, foi claro e tal, verde. Você vê, mas o ancestral vai além disso, daí remete à minha chegada no meu Chacofonjá. Eu fui ver uma festa de até de um sobrinho, de uma Estela, Adrianinho, quando ele confirmou Ogé, quando ele fez Ogé, e um Egum antiquíssimo de Xangô, que eu nem conhecia, eu nem era muito ligada nesse lado, ele me chamou, me deu o título de lá, é o contrário, que eles botam a cadeira, você levanta na hora e tal, de Agã, Babará Soju, grande, um dos maiores de Xangô. Olha, eu estou contando isso, não é para nada não, para dizer como que o sagrado, ele vai mais além da questão física. Claro que tem que haver ativismo, mas ativismo é você, por exemplo, o Maialorixá, como uma Estela escreveu um livro, é a gente fazer uma Laiandexirê, sabe? É assim que você vai trabalhando, cada um tem o seu fazer um grupo de estudos para um Goffman. Que era o Ogã judeu. Ele era judeu, origem judia, e ele era Ogã de Oxum. Então, e um homem sério, né? E Oxum não quis saber. Sim. Quer dizer, eu sei que as coisas dentro de um são assustadoras hoje em dia. Sim. Porque uma coisa que nos velhos tempos não havia, eu sou um pouco ingênua, sabe? Mas não tanto, um pouco. Antigamente, você chegava, por exemplo, na casa de Otacílio de Ogum, quando eu fui criada lá, uma mulher negra, que tinha um restaurante em São Paulo também chamado Farol da Barra, aqui no Rio, nos Quindim de Aiá, que foi uma coisa até histórica, como eu disse antes. Quer dizer, ou dentro da Casa Branca, do Engenho Velho, na casa de minha mãe Eunice, não havia banheiro dentro de casa. Para mim aquilo era, sabe, era uma, nossa, existe isso. Porque a minha realidade não era essa, mas a gente fazia o que fosse por amor. Com uma enxagui, que era vendedora de acarajé, meu acarajé é o melhor por conta disso. Eu ia vender no Clube Campo Mar, em Salvador, em Piatã. Eu já era advogada nessa época, jovem advogada, estava terminando de formar. Então você vê, a vida vai levando você para fazer, e você não percebe a diferença, você não se vê como diferente.
você se vê como igual. Porque é muito pequeno você rotular uma pessoa e também essas pessoas assim que não pensam como eu, cada vez estão firmando uma maioria. Ah, mas essa branca até que ponto? Não sei dizer. Entende? Sim, sim. Eu não sei dizer, quer dizer, eu morei dentro do Axé já há anos e anos e anos na minha vida. Não foi fácil, nem leiam O Tempo de Xangô, é agora e para sempre. Mas eu voltaria e começaria tudo de novo. Tive a alegria de conviver com minha grande mãe de santo, minha mestra, e uma pessoa que gostou muito de mim, que era a Maristela. E foi uma das pessoas mais bonitas que eu conheci na minha vida. Ela só tinha um problema, Maristela, terrível. Ela era humana. Ela era mortal. Ela ficou velha. E quando a gente fica velho, me lembra até um trecho do Novo Testamento, que Jesus diz para Pedro: Pedro, hoje você amarra o cinto e vai onde quer. Quando você ficar velho, você vai amar. Vai ter quem amar e vai te levar para onde você não quer. É incrível, né? Como as culturas, elas se misturam para chegar numa síntese, num ponto comum que é o infinito. O ser humano não entende, não tem como a gente entender o infinito. A gente brinca, né? Aquilo que os judeus já falou no Goffman, em homenagem a ele, Kadosh Baruch Hu, o inominável. Enfim. É muita coisa. Então é isso. E aí, nosso tempo está concluindo, a gente tem conversa para mais de Por isso uma que eu disse, escritor é melhor ler do que ouvir. Mas eu queria, como a gente sempre faz, que eu só deixasse eu não chamo de conselho não, uma sugestão. Uma pessoa hoje que está querendo entrar para o candomblé, um jovem, uma jovem que esteja querendo entrar para o candomblé, que esteja querendo abraçar essa religiosidade tão fantástica e fabulosa. Que sugestão a senhora daria a essa pessoa? Olha, essa pergunta me pega sem ter refletido muito antes, né? Por isso é que ela é boa. Pela minha experiência, eu diria para a pessoa duas coisas. Em primeiro lugar, consulte o seu coração. O coração também é inteligente, tá? O coração também é inteligente. E dê um tempo, conheça a casa do candomblé. Veja como que o Babalorixá, como que a Yalorixá trata os outros. Porque, o Ganjassanã, uma coisa que me preocupa não, que me chama atenção em relação às pessoas, com três coisas, sabe? Em primeiro lugar, se você gosta de animal. Em segundo lugar, como você se comporta, você que eu digo é o outro, né? Ou pode ser o mesmo, quando está embriagado, quando bebeu uma mais, como é que se comporta? E terceiro, se aquela pessoa tem alguma coisa de criança, se ela tem alguma ternura para dar. Então, e eu até diria mais, como que uma pessoa trata os seus subordinados? Se ela tem um superior sobre sua cabeça. Porque quando não tem é mais fácil, mas vamos dizer, como que o gerente trata os empregados dele se ele tem um diretor? Sim. É muito complicado você estar num lugar em que não existe o respeito ao próximo. Então eu acho, consulta o coração, mas dá um tempo, aquilo que na tradição de orixá a gente chama de período de Abian, o período de Neon. Vai conhecer, vai lá, vai varrer, vai ouvir o vento, o que o vento te coloca. Não entra de cabeça. E muito menos com gente muito jovem. Porque eu acho que a liderança de uma casa de candomblé, normal, ainda mais hoje em dia, ela tem que ser com pessoas que já tenham experiência de sofrimento também. A maturidade é indispensável. Eu acho. Não é verdade? Não é só
Não é só o conhecimento religioso. Não. Não, a experiência, a maturidade, a serenidade frente a esse tipo de situação, ela é fundamental para que você tenha um sacerdote, uma sacerdotisa que corresponda, porque isso não é brincadeira, isso não é fácil. Não. Tá? De jeito nenhum. Yaya, foi assim uma tremenda honra Privilégio conversar meu. com a senhora. A gente se sente muito lisonjeado com a sua presença aqui, atendendo o nosso convite para vir lançar o seu livro. Espero que Deus e Yaya socorro, dê muitos anos de vida. Axé. Que a senhora ainda escreva bastante livro, que a senhora produza bastante. Opa! E sempre que quiser vir ao Rio de Janeiro lançar livro, pode contar com a gente, que nós vamos estar aqui para isso. Grupo de Estudos Braulio Goff. Ainda mais agora, que eu sou que era judeu, um povo que eu tenho maior respeito e carinho. A minha avó tinha origem judaica, a mãe da minha mãe, Askenazi, esses Kaufmann. Mas veja, porque Deus, seja o que for, Xangô, bora dizer assim, Sugô, sei lá, fala, às vezes, do impossível naquilo que é diferente. Para mostrar que para o infinito não existe impossível. Impossível é questão humana. Exatamente. Então é isso. Porque essa coisa toda se encadeou assim, muito perfeitamente, muito rapidamente, muito agilmente, que é o que eu gosto. Eu gosto de coisas ágeis. Eu também, nossa, tem que ser. De botar a coisa para funcionar. Isso. Tá certo? Muito obrigado. Prazer. Uma honra recebê-lo em nossa casa, uma honra recebê-lo no nosso grupo. E mais tarde a gente ainda vai conversar mais sobre isso. Tá, com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Tenho certeza que você gostou. Vá lá, dê um like, se inscreva no nosso canal e logo, logo a gente está de volta. Grande abraço. Thank you.